Bem, o Atlético tinha desfalques, o Flamengo muito mais. O Flamengo é o time mais desfalcado pela Copa América, né? O Bruno Henrique saiu no intervalo, passou mal. E o Flamengo não merecia perder realmente o jogo. Alguns elementos que mostram isso. O goleiro Léo Link fez defesas difíceis, muito mais do que o próprio Rossi. Eu acho que o pênalti foi bem marcado. Alguns comentaristas de arbitragem acham que não deveria marcar, porque não é movimento antinatural e foi muito de perto. Outros acham que sim. Eu concordo com esse tipo de marcação. Acho que a bola está na direção do gol, o braço não está grudadinho no corpo, interceptou a bola. Para mim, tem que marcar. Já vi gente reclamando que contra o Palestino houve um lance idêntico. Um ataque do Flamengo não foi marcado. Acho que ali errou a arbitragem, o que também não anula as críticas àquela ridícula partida do Flamengo do Chile, aquele vexame do Flamengo do Chile. Mas aquele jogo mostra também uma referência interessante em relação ao jogo de hoje. O Flamengo, há pouco tempo, esse jogo foi 40 dias antes, tomava um gol e se entregava. O time se desconcentrava do jogo. Ontem não. Ontem, depois de tomar um gol, já no finalzinho da partida, o Léo Link fez uma defesa espetacular e, na sequência, saiu o gol. As reclamações do Atlético, elas superam as raias do ridículo, né? Do dirigente, do técnico, do auxiliar técnico. Por quê? Reclamam que passou 20 e poucos segundos. E passou 20 e poucos segundos, primeiro quando o árbitro dá lá 7 minutos, 6 minutos, o tempo que for, aquele é o tempo mínimo a ser acrescido. Se durante esse período houver cera, ele vai acrescentar mais. Mande aumentar lá a plaquinha, aumentar o número ou não. E o que aconteceu ontem? O Zapelli tomou cartão amarelo porque fez cera no tempo de acréscimo, o Pablo chutou a bola para longe, o Atlético tentou fazer cera, houve o escanteio antes do tempo se esgotar, do tempo que ele prometeu, e ele permitiu a cobrança do escanteio. O Atlético tinha que estar discutindo porque deixou o Everton Araújo cabecear sem sair do chão sozinho e empatar o jogo. E o empate foi merecido. Acho que a grande notícia para o torcedor do Flamengo foi justamente o fato do time desfalcado assim mesmo jogar bem, num ambiente sempre muito hostil, especialmente para o Flamengo. Mais uma vez vimos os olhos esbugalhados de torcedores do Atlético, ódio no olhar, uma coisa impressionante, parece que eles estão enfrentando sei lá o quê. E o Gabigol, que não está jogando bem de novo, né? Ontem não foi nem tão mal. Novamente debochando deles ali, que é o que ele faz melhor hoje, né? Debochar de quem o sacaneia ou ofende, com sarcasmo, com ironia, mostra a tatuagem da Taça Libertadores, aquelas coisas todas. Mas foi uma atuação muito boa do Flamengo nas circunstâncias. Acho que o Flamengo acho que o Atlético não merecia vencer, não jogou para vencer, não soube se impor, mesmo acelerando muito o jogo, a questão do gramado sintético, são vários momentos que você percebe que o passe sai redondo, mas a bola vai um pouco mais forte. Então acho que o Flamengo foi aprovado nesses dois jogos aí. Venceu o Grêmio, jogando melhor, o 2-1 foi até um placar meio mentiroso, era para ser demais, e ontem foi buscar um empate num jogo que não merecia mesmo perder. A derrota era um castigo muito duro pelo que o time apresentou, pela forma como se comportou, né? E o destaque também para o Rossi. O goleiro do Flamengo, no final do jogo, quando o jogo estava 1-0, ele foi jogar de líbero. Ele chegou passado do meio campo com a bola. E os colegas ali meio cansados e tudo, e mandando o time para o ataque. Um espírito que você não via normalmente em outros jogadores. Ontem ele acho que ganhou muitos pontos o Rossi, por essa maneira como ele se comportou. E a gente lembra do Sampaoli, no ano passado, na Copa do Brasil, na Libertadores, desistindo do Matheus Cunha, um goleiro jovem, inexperiente, que não pode se comparar a um goleiro experiente que veio do Boca, um cara cascudo, acostumado a jogos assim, e que teve um papel até importante nesse momento, porque ajudou a conduzir o time ao ataque, e o Flamengo teve duas chances para empatar o jogo, depois de tomar o gol. A da defesa do Léo Link e o gol marcado pelo Everton Araújo, que só entrou por conta do festival de desfalques, né? Esse rapaz jamais teria entrado em outras circunstâncias. Mas foi um domingo para o torcedor do Flamengo ficar muito orgulhoso do time. Depois de tanta bananice, modo banana 2.0, o time que se entregava ali quando tomava um gol. Ontem o que se viu foi algo muito diferente, um time jogando até o fim. As reclamações do Atlético são ridículas. O Daronco deu um pênalti de VAR, gente. Se ele quisesse prejudicar o Atlético, ele não dava o pênalti. O camarada não deu lá no jogo Palestina e Flamengo. Ele podia alegar que foi um tiro a queima-roupa, que o braço não estava tão aberto assim, que era um movimento natural e interpretativo. E não dava o pênalti. Ele marcou o pênalti no finalzinho do jogo. Aí aquele chilique todo, aquele pessoal, Cuca, Cuquinha, Kukovic, o pessoal da beira do campo ali, todo arrancando os cabelos, poucos que restam. Coisa patética, uma coisa ridícula, mas muito ridícula. Mais ridículo do que isso, só o Felipe Melo. Aí já não é ridículo, né? Aí já é até covardia o que fez o Felipe Melo lá com o rapaz, lá, o assessor de imprensa do Atlético Goianiense do sábado. Vamos falar sobre essa história do Felipe Melo. Eu quero discordar do Mauro.
Não acho que tenha sido justo o empate. Acho que o Flamengo jogou para ganhar o jogo, jogou melhor do que o Atlético Paranaense. É ridículo o argumento do gol feito nos acréscimos, porque o próprio gol do Atlético foi feito nos acréscimos. Né? O pênalti eu teria dado, e acho incrível que um cara experiente como o Davi Luiz, naquele lance, não esteja com os braços para trás. Acho que esse é um movimento que o zagueiro tem que ter automaticamente hoje em dia, né? Porque qualquer coisa, bateu no braço é pênalti. Mas achei que o Flamengo se superou. Foi um empate que não lhe fez justiça porque mereceu vencer, mas chama atenção para isso. De fato, esfacelado o Flamengo, mas o Flamengo esfacelado tem mais time do que 80% dos times outros que disputam o Brasileirão. Aliás, Se organizou para isso. Oi. Eu queria aproveitar rapidamente. Amanhã a gente fala mais sobre isso, tá, ô âncora? O Júlio Gomes falou um negócio aqui na sexta-feira que foi brincadeira. Ele atribuiu ao Flamengo o Flamengo ter esse elenco à televisão. Júlio, vai ler um pouquinho o balanço, amigo. Está muito mal informado. Está muito mal informado. Deveria se preocupar, o colega, com a falta de fair play financeiro do futebol do brasileiro. Outros clubes brasileiros já tiraram muito dinheiro, até de investidores, e outros têm agora que são SAF, e não são alvo desse tipo de comentário desinformado do Júlio Gomes. Amanhã a gente fala mais sobre isso, âncora. Amanhã eu vou estar às 9 da manhã, eu já venho armado até os dentes. Aí a gente discute esse assunto. Calma, Carlos Miguel, Felipe Melo, calma. Não, é bom isso, é bom, porque, pô, é muita desinformação, Arnaldo. Desinformação não, é que nem essa história de que os clubes assinam e concordam com o calendário que o Juca sabe muito bem, o Danilo sabe muito bem, a CBF anuncia e acabou. Ela não faz uma reunião, alô, clubes, vamos definir o calendário? Não faz. E repetem isso exaustivamente, como se a CBF submetesse à aprovação dos clubes esse calendário ridículo, bizarro que ela impõe por conta dos estaduais, com os quais ela não quer mexer. Muito bem, tá dado o recado. Fala, Trajano. Eu vou botar o Danilo na tela. Não é que o Juca passou batido no número de likes. Eu acho que ele tá... E hoje é um programa para ter muito like. Isso é verdade. 5 mil, vai. O Zé o fiscal dos likes. Não, você tem toda a razão. 6.500. Não vai dar. Nunca ouvi isso, hein? 6.500. Como não vai dar assim? Mas você parece Sexta-feira já não deu. Mas enfim. Mas segunda é o dia mais. Tem mais assunto que sexta. É o jogo da. Segunda é fogo na brasa. Tá parecendo o meu dia. 6.500. Se conforma com o empate em Itaquera. Vem com essa coisa. Ô, 48 Danilo, duas coisas para você. Primeiro, eu quero que você dê seus pitacos do clássico. Que eu sei que a gente passou pelo Flamengo, mas acho que seria legal você falar alguma coisa e tal. E em segundo, falar para mim, o personagem da semana. Do fim de semana, que é o Dudu, para a gente começar esse assunto do Dudu, por favor. Aproveitando a brincadeira do Arnaldo, do fiscal, ele sempre usa uma expressão da raia, né, que o Flamengo não está na mesma raia do Corinthians e etc. E o São Paulo ele está tentando entrar na raia de Flamengo e Palmeiras, brigando pela parte de cima da tabela. E um time que quer entrar nessa raia deveria ter feito 3 pontos contra o Inter e deveria ter feito 3 pontos contra o Corinthians. No momento de análise fora da... Se você só olhar a tabela sem pensar no contexto que a gente está vivendo, empatar com o Inter fora, empatar com o Corinthians fora, é normal. Você pensa, é normal. Agora, não tem muita chance de você pegar o Inter com todos os problemas de desfalques fora de casa, mesmo sendo mandante, como aconteceu com o São Paulo, e agora contra o Corinthians em Itaquera, que é um jogo dificílimo, com o Corinthians... muito mal, com vários desfalques também. O Corinthians já tem vários problemas, e dentro dos problemas tinha mais ainda, sem Garro, com o zagueiro na Copa América, enfim. Então você tinha ainda mais problemas. Então se o São Paulo quer sempre brigar por essa parte de cima da tabela, eu acho que tinha que ter feito esses pontos. Vai dar para falar, nossa, é um absurdo, crise, fora Zubeldia? Não. Mas um time que quer brigar pela parte de cima da tabela até o final, eu acho que esses pontos podem fazer falta se você olhar o contexto. E eu entendo quando fala que foi um golaço do Coronado, mas para mim o Jandrei conseguiu pular para baixo. Eu nunca vi a proeza. O goleiro. A proeza, perfeito, obrigado, Trajano. Conseguiu a proeza de pular para baixo. Eu nunca vi. Ele pulou a bola subindo, ele pulando para baixo. Nunca tinha visto isso. Talvez o São Paulo tenha aí pesadelos com a ausência do Rafael, que está lá como terceiro goleiro do Dorival. Então eu acho que esse é um ponto que fica para observar do clássico. Acho que o Corinthians
jogou e a torcida aplaudiu o empate, mostra muito o momento, a torcida entendendo esse momento do Corinthians, apesar de não combinar com a história, né, do Corinthians em Itaquera, especialmente contra o São Paulo, que a gente vai lembrar, tem uma derrota só em toda a história. Bom, sobre o Dudu, Palmeiras e Cruzeiro, eu acho que essa história ela é ruim para os três, ficou ruim para os três. Ficou ruim para o Cruzeiro porque anunciou algo sem ter o contrato final assinado, sem ter a assinatura do próprio Dudu. É verdade que o Dudu tinha dado o ok pelo WhatsApp, ok virtual. O Palmeiras deu o aceite da compra, não assinou o contrato de transferência, mas entendeu que o valor oferecido pelo Cruzeiro era bom. E aí o Cruzeiro se sentiu seguro o suficiente para fazer o anúncio nas redes sociais no sábado. Eu acho que a gente já teve vários exemplos de que essa não é a postura ideal, não é o jeito ideal de fazer, porque se você não tem assinatura, você corre o risco de o jogador desistir, do time desistir, da torcida fazer pressão, porque se a gente tivesse assinado, se o Dudu já tivesse assinado, o Palmeiras já tivesse assinado, não tinha volta, era FIFA, era briga, era processo. Agora, do jeito que foi feita a coisa, dá para ter volta. Mas se o Dudu voltar, vai ficar bom? Ficou ruim pro Dudu também. O Dudu foi muito mal na condução disso tudo. Ele fala que não se sente utilizado da maneira que ele gostaria. Ele tá voltando depois de 10 meses parado no DM, se recuperando de uma lesão gravíssima, usando a estrutura do Palmeiras, que é o direito dele como jogador, e na hora que ele pode voltar a jogar, ele resolve falar que não vai ser utilizado da maneira como ele gostaria, que ele tem a ideia de sair, e ele que procurou o Cruzeiro. Isso eu posso afirmar. Conversei com muita gente, vi conversas, vi o aceite do Palmeiras, vi alguns documentos, e foi ele que procurou. Ele ainda falava, pode falar com o chefão, que é o apelido do empresário dele. Ele quis essa negociação e depois, por algum motivo, desistiu, recuou, sentiu que não deveria ter feito. E fica ruim para o Palmeiras também, porque embora eu entenda a lógica do Palmeiras de falar que é um negócio bom pra gente, vamos vender um jogador de 32 anos, 5 milhões de dólares, 4 milhões de dólares, um jogador que tá voltando de lesão, a gente não sabe como ele volta, o salário dele é muito alto, mas não dá para tratar um jogador que representa a virada de chave do Palmeiras em 2015 como se fosse algo normal para vender. Então eu acho que foi uma situação muito mal coordenada, muito mal conduzida por todas as partes. Pelo Dudu, pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro. Agora, a gente pergunta como vai ficar o Dudu, tudo indica que ele desistiu, que ele quer ficar, que ele não tem mais a ideia de ir para o Cruzeiro, já comunicou isso ao Palmeiras ontem, o Palmeiras joga hoje, então decidiram que ele não viajaria para Belo Horizonte, porque imagina ele viajar para Belo Horizonte depois dessa confusão toda com o Cruzeiro, então ele ficou em São Paulo, deve ter mais algumas conversas, está se acertando com o Cruzeiro, avisando ali que não vai mesmo, então a tendência é que ele vai ficar. Agora, você pensa, como ele vai ficar, como vai ficar o ambiente para o Dudu? Entre os jogadores, eu acho que os jogadores esquecem rapidinho. Entre os torcedores, eu tenho uma dúvida de como vai ser. Acho que se o Dudu reagir rápido, fizer gol, beijar o escudo, o pessoal esquece. Mas se demorar, pode ser que seja um barulho para o Dudu por um bom tempo. E aí me vem uma outra comparação. Qual é a grande diferença do que fez Dudu e do que fez Abel Ferreira? Eu não sei até que ponto a torcida do Palmeiras perdoou o Abel tão rápido e por que não pode perdoar o Dudu. O Dudu foi atrás de uma negociação, pensou em sair, ficou acertou as bases salariais, ficou próximo de assinar o contrato, não assinou e desistiu. O Abel Ferreira, sem avisar o Palmeiras, assinou um pré-contrato com uma equipe do Catar, porque deve ter ficado seduzido pela grana, deve estar ali no momento ruim, no momento que ele estava bravo com o calendário, sei lá com o que do futebol brasileiro, e resolveu sair. E depois de um tempo, não avisou o Palmeiras, e o Palmeiras acordou com uma bucha gigantesca, com processo e etc. A torcida do Palmeiras com o Abel Ferreira fingiu que nem aconteceu nada. Quem falava era o errado. Quem apontava uma condução errada do Abel era que esse é o anti-Palmeiras, imprensa de gambá e não sei o quê. E agora o Dudu fez a mesma coisa. E desistiu, só que nem assinou. Então, para quem perdoou o Abel com tanta facilidade, eu acho que dá para perdoar o Dudu com muita facilidade também. Mas fica aqui o ponto para mim. Os três conseguiram ir muito mal. Todo mundo conseguiu queimar a imagem.
Ninguém sai por cima nessa história para mim, Tironi. Ô Danilo, você sabe o que eu acho mais extraordinário neste imbróglio todo? Que dá o nível do profissionalismo no futebol brasileiro, apesar de todos os avanços. Paulo Serdã foi absolutamente decisivo nesse processo. Porque, segundo consta, foi no momento em que o Cruzeiro soube que ele estava na casa do Dudu, tentando convencer o Dudu a voltar atrás, que o Cruzeiro soltou a nota e ele com a camisa do Cruzeiro já, dando como fato consumado. Ou seja, é o que faltava, né? Paulo Serdã ser personagem decisivo em qualquer coisa, numa negociação deste vulto. É impressionante. E o PVC ele fez uma coluna muito boa, só para aproveitar aqui, tirando o gancho, ele fez sobre o paternalismo que a gente está acostumado no futebol brasileiro e do jeito que os jogadores são tratados aqui, né? O Dudu, ele sempre foi um cara no elenco que mais teve dificuldade de comprar e entender o todos somos um do Abel Ferreira. A gente vai lembrar o Hendrick, por exemplo, ele deu uma entrevista recentemente que ficou muito bacana, porque ele limitou o Abel Ferreira, contando que ele pediu para não sair, e o Abel Ferreira falou um palavrão em português de Portugal, no sotaque de português de Portugal, e falou, não interessa, você vai sair. E o Abel Ferreira, ele trata todo mundo assim. Todo mundo para ele é mais um. Todo mundo para ele é mais um jogador que tá ali. A não ser ele mesmo, né, Danilo? A não ser ele mesmo. Na coletiva, o futebol sim. Exato. O técnico, no caso... o técnico é o comandante. Não. Para, né, Arnaldo? Para com isso, vai. O técnico é o comandante. O chefe. Claro. Não é só o comandante. Não é só o comandante, no caso, Juca. Ele é a estrela maior. Isso acontece em vários clubes em que o técnico vira o dono do clube, né? E eu acho muito interessante o Danilo comparar as atitudes de Abel e Dudu na assinatura de contrato sem avisar. É idêntica a situação. Só que o Abel está podendo mais hoje, certo? Ele idêntica, mas tem uma diferença grande. Um assinou, o outro não. Um assinou, o outro não assinou. Exato. Não, mas nas intenções elas são idênticas. O Abel foi além. É a mesma coisa. O Abel foi além. Ele segundo consta, e o Danilo pode confirmar. O Danilo pode confirmar isso. Eu soube disso ontem, não sabia, não prestei atenção. O Abel chegou a ir a Doha. Ele foi para Doha conhecer as instalações. Eu sou assim, porque a questão é que o lema do Abel serve muito para ele também, porque ele é a imagem do Palmeiras hoje e tal, e tem um baita de um ego, e para ele, em relação ao Hendrick, ao Dudu, ao Veiga, é o Abel, o Palmeiras do Abel. Mas é que eu acho que tem uma diferença, Arnaldo. Ele se comporta assim como você está falando na coletiva. É verdade, na coletiva ele se coloca, ele vai, ele tem o ego e tal. Mas no dia a dia, ele não se coloca acima de nada. Ele coloca o coletivo acima dele. Na coletiva, é um personagem, o jeito que às vezes ele enfrenta a imprensa, o jeito que às vezes ele tenta blindar jogador. Mas no dia a dia, para ele, o coletivo é o mais importante. Então não importa que o Dudu tem 10 anos de história do Palmeiras e que não quer sair aos 75, vai sair. O Dudu já deu entrevista em outros momentos, quando a relação estava um pouco melhor, falando que ele ficava bravo com o Abel. Então esse foi sempre o cara, o Dudu sempre teve um pouco mais de dificuldade de entender, porque o Dudu é um cara que olha e fala, pô, eu sou a figura, o símbolo dessa mudança de chave do Palmeiras de 2014 e 15 para cá. E eu concordo, eu acho que o Dudu, justamente por isso que eu falei que o Palmeiras não podia tratar o Dudu como mais um jogador para vender, como alguém para fazer um lucro e tal, porque o Dudu é o símbolo da virada da chave do Palmeiras. É o Dudu que deu o chapéu no São Paulo e no Corinthians lá atrás para vir pro Palmeiras. Então, assim, eu acho que é o cara que simboliza essa virada e não poderia ser tratado como mais um a ser vendido. Agora, o Dudu também tem essa dificuldade de entender como teve o Scarpa, como tem o Hendrick, mas o Hendrick depois entendeu, como tem os outros jogadores. Só que o Dudu mais. E o Dudu, ele gostaria de ter um lugar, um privilégio, um benefício que para esse Abel, para esse time do Abel, não existe. Qual?